Bom dia, bom estar com vocês mais uma vez. Nosso assunto de hoje é pirâmide alimentar, assunto do capítulo 4. E a pirâmide alimentar ela é uma representação gráfica que reúne informações importantes a respeito dos grupos alimentares, né? Que nós temos no nosso cotidiano. Aqui nós observamos que na base nós temos a representação de cereais integrais, azeite, óleos vegetais, e seriam os alimentos que você tem que mais consumir, água, né? Aqui um pouco mais acima nós temos alguns vegetais e algumas frutas, né? E que deve ser consumida em segunda instância. E aqui nós temos um pouco mais acima leguminosas, legumes, oleaginosas, um pouco mais acima peixes, ovos, aves, mariscos, né? Aqui nós temos alimentos ricos em proteínas e em gorduras. E aqui um pouco mais acima, laticínios ou suplementação de cálcio, né? Todo produto oriundo de leite. E aqui nós temos outros alimentos que devem ser consumidos em menor percentual, não é? Açúcares, doces, cereais, refinados, tudo que você acha gostoso, você tem que consumir menos. Então aqui você tem que consumir mais, e aí conforme vai subir na pirâmide, você vai ter que reduzir a ingestão desses alimentos que estão rotulados aqui. Bom, as substâncias elas são classificadas em orgânicas e inorgânicas. Para que uma substância seja classificada como orgânica, é necessário que ela tenha átomos de carbono na sua composição. Então, aqui, substâncias inorgânicas, nós temos dois exemplos, né? Que seria a água e os sais minerais. E as orgânicas, nós temos proteínas, vitaminas, lipídios, ácidos nucleicos, carboidratos, né? Aqui nós temos enzima, mas toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Por exemplo, anticorpos. Anticorpos são proteínas, mas não são enzimas, beleza? Então, toda enzima é uma proteína, mas não necessariamente toda proteína será uma enzima. Então, essas são as moléculas orgânicas, que são construídas por átomos de carbono. E vamos falar agora mais especificamente sobre o carboidrato. Então, dentre essas moléculas orgânicas que nós vimos aqui, nós hoje estudaremos os carboidratos, ok? Então, carboidratos são conhecidos também como glicídios ou ainda açúcares, mas nem todo carboidrato tem um sabor adocicado. Aqui nós temos a classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados como monossacarídeos, que são os carboidratos mais simples, que podem ser absorvidos diretamente pelas suas células após a alimentação. Os oligossacarídeos, que são aqueles constituídos por 2 a 10 monossacarídeos. Então, como é que é construído um oligossacarídeo? Você tem um oligossacarídeo a partir do momento que você tem 2 ou até 10 monossacarídeos juntos. Aí você tem um oligossacarídeo. E os polissacarídeos, que é quando você tem mais do que 10 monossacarídeos. Exemplos de monossacarídeos, nós temos as trioses, tetroses, pentoses, hexoses, ok? Observe que os nomes variam de acordo com o número de átomos de carbono que se tem. Logo, a hexose tem 6 átomos de carbono, a pentose tem 5, tetrose tem 4, triose tem 3. Então, os monossacarídeos são nomeados de acordo com o número de átomos de carbono. Os mais importantes são esses dois aqui, pentoses e hexoses. Exemplo de pentose, desoxirribose, que é o açúcar que existe no DNA, e ribose, que é o açúcar que existe no RNA. Exemplos de hexoses, que temos a glicose, a galactose, a frutose, ok? Que são açúcares que podem estar presentes no mel, no leite, nas frutas, né? E aqui, exemplos de oligossacarídeos. Nós geralmente falamos do oligo é prefixo para pouco, né? Então, os oligossacarídeos são constituídos de 2 a 10 unidades de monossacarídeos, mas os oligossacarídeos mais famosos são aqueles constituídos por 2 monossacarídeos, que são os disacarídeos. Exemplos de disacarídeos, por exemplo, maltose é formado por 2 monossacarídeos, que são 2 glicoses. Então, glicose mais glicose dá maltose. Lactose é formado também por 2 monossacarídeos, glicose e galactose, forma a lactose. Sacarose, que é formado pela glicose mais a frutose, ok? Então, esses são os disacarídeos, que são exemplos de oligossacarídeos. Esses são os mais importantes. E os polissacarídeos são aqueles constituídos por mais de 10 monossacarídeos. E eles podem ser classificados como homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos. O homopolissacarídeo é quando essas, 15, né? Porque tem que ser mais de 10
monossacarídeos para ser um polissacarídeo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 15 pentoses. Então, não pode ser mais oligosacarídeo, vai ser um polissacarídeo. Como todos os monossacarídeos são iguais, então eu tenho um homopolissacarídeo. Agora, se eu tivesse mais de 10 monossacarídeos e eles fossem diferentes, ou seja, se fosse uma mistura desse grupo aqui, ou dois deles, enfim, nós teríamos um heteropolissacarídeo. Então, mono, prefixo de um, oligo, prefixo para pouco, poli, prefixo para muito, certo? E aqui nós temos uma classificação relacionada à função dos carboidratos. O carboidrato pode ter função energética, que é a principal função dos carboidratos, estrutural e genética. Vamos detalhar cada uma delas. Vamos começar com a energética. A molécula de carboidrato, ela é tão nobre, tão importante, que você até guarda algumas delas. E você pode guardar no fígado ou nas células musculares. O nome do processo que o seu corpo executa a fim de armazenar esse carboidrato chama-se glicogênese. Gênese e origem, de glicogênio. O que é o glicogênio? Quando você tem um monte de glicose junta, você forma um glicogênio. Então, você tem o glicogênio como um exemplo de um polissacarídeo, que é aquele constituído por mais de 10 monossacarídeos. Então, o glicogênio é um exemplo de um polissacarídeo e é como as moléculas de glicose ficam guardadas no seu corpo. Por quê? Porque elas são moléculas nobres. O nome do processo que possibilita a formação do glicogênio, ou seja, o nome do processo que possibilita a formação desse polissacarídeo é glicogênese. Então, a glicogênese pega aquelas moléculas de glicose que você obteve na alimentação, reúne essas moléculas de glicose todas no fígado, formando o glicogênio, ou no músculo. Em contrapartida, existe um outro processo chamado glicogenólise. Não tem quando você fica muito tempo sem se alimentar, que você sente uma fraqueza, não é isso? Parece que você vai desmaiar. Aí, eu não sei se você já experimentou essa sensação que, do nada, você deixa de sentir fome. Para de sentir fome. O que acontece? O que acontece é o processo chamado glicogenólise. Glicogenólise, esse nome lembra de glicogênio e lise é quebra. Então, na glicogenólise, o seu organismo vai pegar o glicogênio que você produziu e que guardou aqui no fígado, vai quebrar esse glicogênio todinho e, como ele é constituído por moléculas de glicose, vai disponibilizar essa glicose para a corrente sanguínea e essa glicose vai ser encaminhada para as células para que assim elas possam utilizar esse recurso energético. E daí, então, é que você consegue reaver as suas forças, não é isso? Mesmo sem ter comido nada. É interessante, né? Porque às vezes você fica tanto tempo sem comer que do nada a sua fome passa. Mas, na verdade, o fato da sua fome ter passado não quer dizer que você não tem que se alimentar. Tem que se alimentar, porque a fome passou porque você usou aquele glicogênio que estava armazenado. Então, você precisa repor a sua reserva, ok? Bom, então vamos à nossa próxima função, que é a estrutural. Então, o carboidrato ele está presente na composição de algumas estruturas, como, por exemplo, na parede celular, na forma de celulose, na parede celular dos fungos, na forma de quitina, no exoesqueleto dos artrópodes, como, por exemplo, temos aqui na figura, tá vendo? Então, o que é um exoesqueleto? É um esqueleto que fica do lado de fora. E esse exoesqueleto dá suporte para a estrutura muscular do artrópode, para que ele possa saltar, também confere a ele proteção. Então, quando esse artrópode ele quer crescer, quando esse inseto aqui quer crescer, o que ele tem que fazer? Ele tem que perder esse exoesqueleto, que é feito a partir de um carboidrato, né? Polissacarídico. Então, ele tem que perder para ele poder crescer. E depois que ele cresce, ele reconstrói esse exoesqueleto, que é feito à base de carboidrato. Bom, informação aqui, outra função, genética. Nós temos o fato de que esse carboidrato, o monossacarídeo, que é a pentose e a desoxirribose, pode compor também a molécula de DNA e de RNA. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, eu tenho a foto da mesma molécula, tá vendo? E aqui eu tenho a foto da mesma molécula. É como se você estivesse vendo de formas um pouco diferentes. De uma forma mais complexa, um pouco mais simplificada e aqui mais simplificada ainda. E aí você vai observar que essa molécula de DNA ela é constituída por uma unidade estrutural chamada nucleotídeo. O nucleotídeo é composto por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Então,
o que nós temos aqui de interessante para o nosso assunto de carboidratos? Esse açúcar aqui, chamado desoxirribose. É um açúcar com 5 átomos de carbono, beleza? Cada vértice aqui dessa figura geométrica, representa um átomo de carbono. E esse açúcar só está presente na molécula de DNA, desoxirribose. Se fosse uma molécula de RNA representada aqui, então o açúcar seria ribose. Só para lembrar, né? O açúcar presente no RNA é ribose. Ribose começa com R, RNA também. O açúcar presente no DNA é desoxirribose. DNA começa com D, desoxirribose também. Então, essas são as funções dos carboidratos. Opa! Aqui nós temos uma indicação de alguns vídeos para a gente consolidar nosso conteúdo, que eu vou disponibilizar para vocês também lá no nosso Classroom, tá bom? E aqui é a minha mensagem para vocês, ó, a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Tia tá com saudade, façam o dever conforme solicitado e fiquem com Deus.